Seja você mais uma vez bem-vindo ao nosso talk show semanal Negócios em Foco. Um episódio melhor que o outro, né? E hoje um episódio muito especial com um grande empresário, um outlier, um cara fora da curva do mercado da publicidade brasileira. Com vocês, o grande Jonatas. Jonatas, prazer ter você aqui. Obrigado, querido, pela Obrigado apresentação. por estar com a gente. Hoje eu tenho certeza que vai ser um episódio muito cheio de insights para todas as áreas, né? Porque a publicidade, no fim das contas, é a força motriz que movimenta os negócios pelo Brasil, né? Com certeza. Gente, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, querido. Você é um cara que a gente se conectou de uma forma bem rápida e recente e intensa, né, Adriano? E o Negócios em Foco, para mim, estar aqui representa muito, é muito significativo. Eu tenho uma caminhada já aí de 15 anos de mercado e não tinha até então tanto foco de poder estar participando de momentos como esse. Então, para mim, representa muito. Obrigado pela oportunidade. Bom, então eu fico feliz da gente ter rompido essa barreira, né? De trazer o publicitário para agora falar um pouco dele, né? Do posicionamento dele. Eu sei que você ajudou muitos negócios a prosperarem, a performarem, mas está na hora da gente construir ainda mais essa identidade dessa pessoa incrível que você é. E eu Obrigado, quem querido. agradeço de você estar aqui. Bom, mas toda a história tem um começo e talvez a publicidade tenha entrado na sua vida em algum momento, né? Já 15 anos você já tem nessa jornada. Como que foi antes, o comecinho da sua jornada? O que aconteceu? Conta pra gente. Olha, eu falo 15 anos de mercado, 15 anos de profissão, 15 anos de atividade, propriamente dita. Mas se a gente pensar, Adriano, o meu realmente despertar para isso foi lá em 2001. Eu já tenho aí 22 anos, talvez, né? Eu tinha 13 anos de idade na época e eu sempre, curiosamente, gostava mais de, por exemplo, assistir televisão, mas eu gostava mais do intervalo comercial. De alguma forma, aquelas propagandas, aquelas, sabe, os insights, as sacadas que tinham naquelas propagandas e o mercado brasileiro sempre, o mercado publicitário brasileiro e de comunicação sempre foi um dos maiores do mundo. A publicidade brasileira é extremamente valorizada e as pessoas às vezes não têm tanta noção disso. O brasileiro ainda às vezes tem uma síndrome de ser menorzinho do que os outros e não. É justamente o contrário. Na publicidade a gente tem gigantes, tem representantes aí exponenciais e eu vim saber disso depois. Mas voltando nessa fase, eu achava muito legal. E aí, quando você vai nessa pré-adolescência, vai caminhando para visualizar uma faculdade, começa a vir aquela perguntinha: o que que você vai ser? Qual faculdade você vai fazer? E eu falava para minha família que eu ia ser um fazedor de propaganda. Eu nem sabia o que que era publicitário, eu nem sabia. Eu falei, cara, de alguma forma você, o cara que faz essas propagandas aí. E meus pais, meus avós, tinham um tripézinho ali que eles desenhavam para mim, que eles queriam. Poxa, e aí, isso também poderia ser um engenheiro, um advogado, um médico, alguma coisa assim. E eu bati o pé firme, cara. Eu tinha muito aquilo. Era uma chama mesmo. Todos os meus colegas, quando eu fui conhecendo o mercado, também trouxeram esse mesmo feedback, cara. A gente que gosta disso parece que nasceu para aquilo mesmo, sabe? Parece que a gente não se enquadraria tanto em outra vertente. E aí eu fui começando a estudar de forma empírica, como é que acontecia aquilo, vendo prêmios de publicidade, vendo eventos, eu ficava muito ligado naquilo ali. O Multishow tem um programa, né, o programa Reclame há muitos anos, e aí quando eu descobri isso, aí eu me apaixonei de vez, porque é muito legal você fazer um debriefing de como que acontece o processo publicitário, é muito gostoso, e quem é de dentro de agência sabe disso mais ainda. E aí, ali em 2008, eu entro na faculdade de publicidade e propaganda. Fiz o vestibular para administração de empresas e para publicidade e propaganda, comunicação social, né, com habilitação em publicidade e propaganda. Quando vieram os resultados, eu prestei 5 provas, em 2 eu passei para publicidade e propaganda, em 3 para administração, sendo uma delas na federal. Aí a família falou, oh, fechou, maravilha, você vai fazer na federal, óbvio, né, federal, sem custo, maravilhoso, extraordinário. Eu falei, a gente vai fazer na privada, que lá no Tocantins, de onde eu venho, não existe faculdade de publicidade e propaganda, não existiu, só de jornalismo, né? Você tinha na federal. Então, a habilitação que eu queria não tinha. Então, a gente teve que ir para o ensino privado e o ensino superior privado. Mas, ao mesmo tempo que eu sempre falo, onde tem um desafio, vai ter uma oportunidade. Quando você está muito firme naquilo, eu já
tinha anos que eu falava disso, eu não ia realmente fugir daquilo que estava queimando no meu coração. Eu segui na publicidade, na faculdade de publicidade, e veio um novo desafio, o primeiro job. Quando você está dentro da faculdade, é um ambiente tão legal de desenvolvimento, eu tenho um sentimento muito nostálgico pela minha faculdade, porque é uma faculdade realmente um pouco mais leve do que exatas, enfim. Eu tinha um grande amigo que era editor de vídeo, editor-chefe, dentro de uma grande produtora, que, por sinal, tinha pegado a campanha política desse governador para o mandato tampão. Então, ia acontecer ali um processo de uma eleição suplementar lá, onde iam concorrer entre si. Ele ficou 9 meses no cargo até a data que o Tribunal Regional Eleitoral agendou essa eleição suplementar. Então, ia haver um processo político atípico, né? Foi quando a gente entrou nisso aí e eu tive a oportunidade de, com 40 e poucos dias de faculdade, entrar num processo muito intenso de produção, de criação, produção de vídeo, de estar ali dentro do mercado da forma mais intensa possível, porque uma campanha política, quem já esteve dentro de uma sabe, é um processo muito intenso, com muitas atividades em sequência, é uma rotina realmente 24/7, e eu entrei dentro do olho do furacão, Adriano. Ao mesmo tempo que foi extremamente desafiador, a oportunidade de novo na minha vida. Então eu falo que eu brinco muito, eu formei em 3 meses, porque eu passei por todos os processos possíveis de produção da minha atividade que eu queria exercer quando eu me graduasse, e recebesse o meu tão sonhado canudo. E eu tive essa oportunidade de passar por um processo muito intenso dentro disso. Esse é um dos pontos que eu acho não, né, na verdade eu tenho certeza, né, que aceleram muito o seu processo de aprendizado. Tem muitas Sim, pessoas que esperam, ah, nos negócios, no mercado em geral, que uma grande situação aconteça ou que ele termine um determinado ciclo para que ele comece um novo processo. E na verdade, você aprender em função de fazer vai te dar muito mais bagagem, mesmo que você ainda esteja passando pelo processo da teoria, que é o que a faculdade ensina. perfeito. Eu já vi vários casos de pessoas que estagiam em empresas que estão em plena aceleração para pegar os principais insights das alavancas de crescimento, o que acontece dentro dessas empresas para poder implementar no seu negócio, que às vezes está em processo de abertura ainda, mas ele já vem com a bagagem prática de utilização. É quase como eu trabalho nesse lugar, mas eu estou estagiando para a construção de algo muito maior. Então, isso para você foi determinante para aprender os caminhos da publicidade, os principais desafios ali, que é uma campanha política que eu imagino que é veloz, né? Você não Muito. tem muito tempo para pensar. Loucura, loucura. Então eu tive essa oportunidade. E aí eu virei dentro da nossa turma, né, da turma vigente lá, eu virei o cara modelo, porque todo mundo queria conversar comigo por essa experiência. Então, o processo que eu vivi de forma muito intensa num curto período de tempo, eu acabei virando o cara que sempre poderia dar uma dica, que poderia explicar como uma coisa funcionava na prática. Isso no primeiro semestre. Então, Deus foi muito generoso comigo já nessa época, na minha atividade. E aí, de lá para cá, acabou esse processo, enfim, e aí eu fui para dentro de uma agência de fato, né? E nesse período eu trabalhei em conexão com uma agência, mas tem um ponto muito importante na minha trajetória aí, Adriano, que como eu estava dentro da produtora de vídeo, a gente não era responsável propriamente dito pela parte criativa do processo. Mas teve um dia que o pessoal pediu um suporte para nós lá. Um dos redatores da agência havia tido um desafio, ele faltou, ele não conseguiria ir por 2, 3 dias e ficou sem redator. Como os caras já sabiam ali que eu tinha um certo talento para escrever algumas coisas lá, eu escrevi alguns avisos ali, fazia algumas publicações já naquela época o Facebook o algoritmo era extraordinário, então você tinha muita entrega orgânica do Facebook. E eles falaram, cara, você escreve bem, vê alguma coisa aí pra gente poder gravar hoje, porque senão não vai ter o que eu passar para a equipe de gravação. E eu peguei esse desafio de novo. Falei, bom, tá bom, nunca fiz isso, mas vamos lá, tem uma noção aqui e tal. Aí eu falei, é a oportunidade que eu queria para fazer talvez a minha primeira peça, e realmente foi. Peguei essa demanda, fiz um roteiro lá, peguei um modelo de estruturação, mas construí toda a narrativa ali, toda a ideia, as atividades ali de gravação e como ia ser feito, entreguei.
E ali já eu vi que nasceu o redator Jonathan, né, naquele dia, que hoje no marketing digital é chamado de copywriting, mas não muda nada. A escrita persuasiva é muito mais antiga do que vocês imaginam dentro desse contexto hoje que a gente acha que nasceu no marketing digital, não. Data dos anos 40 e até antes, né? Você tinha grandes escritores aí com storytelling, né, que enfim, já entra num outro âmbito. Mas voltando a esse ponto, eu tive essa oportunidade desde esse período aí e agarrei com todas as forças. E fazer aquilo, Adriano, escrever e criar, para mim, foi o meu momento mais dopaminérgico possível. Foi quando eu vi assim realmente que, poxa, isso aí mexeu muito comigo. Escrever, criar, mexeu muito comigo. E eu já vi ali que pelo sentimento que eu tinha sentido naquele momento, é o que eu queria fazer, de fato, dentro da minha profissão, era criar. O que dá para perceber é que você foi forjado em momentos desafiadores, né? Tudo aconteceu muito rápido, tudo foi muito veloz para que você conseguisse, talvez, ter a confirmação de que era exatamente isso que você precisava fazer. Você disse lá atrás que a sua origem é do Tocantins, né? A gente nem se aprofundou muito nisso. Mas o mercado em si, você disse que teve esse movimento político que te ajudou. Mas como era o mercado da publicidade? Você tinha alguma referência lá no Tocantins ou você via outras referências para conseguir se inspirar e tomar essa decisão? Nesse período da academia, da faculdade, a gente tinha muitas referências na biblioteca. Tinha uma vasta biblioteca, a faculdade investia muito nisso. E tinham muitos livros de publicitários, grandes livros de comunicadores, livros de redação publicitária que eram raros, são raros até hoje de você achar. Você acha nos famosos sebos da vida, enfim, ou com colecionadores, ou pessoas de mercado mais antigas, e tinham lá disponíveis. Adriano, eu comia aqueles livros. Eu comia. Cara, eu passava muito tempo na biblioteca. Eu entrava em outra dimensão, porque a minha paixão pela atividade é tão grande e que eu via que aquilo ali, cara, eu nem bebia água, né, enquanto eu estava lendo, sabe? Eu ficava ali, eu era um rato de biblioteca mesmo, porque eu gostava muito de saber as histórias que aconteciam, grandes campanhas de mega empresas. Então acabou que os meus referenciais naquela época foram, de fato, os grandes publicitários brasileiros que foram os caras que levaram o nome da publicidade nacional para o país, né, para o mundo afora, que ganharam várias vezes Leão em Cannes, que é o maior festival publicitário do planeta. Então, você ganhar um Leão em Cannes é equivalente a você ser um esportista e ganhar medalha de ouro numa Olimpíada. Então, realmente, assim, é o ápice da carreira, você ter esse nível de prestígio e o seu trabalho reconhecido. Então, aí você vai ter nomes como a lenda das lendas, né, brasileira, é indiscutível, assim, é uma unanimidade quando você pensa em publicidade, em criatividade, disrupção de mercado, referencial criativo, o Washington Oliveto, e vai ter grandes nomes que vêm ali, ladeiam com ele mesmo. Nizam Guanais, você vai ter o Marcelo Serpa, um grande redator, que é um cara assim que me inspirou muito mesmo. O próprio Duda Mendonça, que trabalhou muito com marketing político, foi um cara que é amado e odiado por muitas questões, mas é um cara que, indiscutivelmente, ele fez um trabalho que não dá para você deixar de lado, não dá para você fechar os olhos, né? E esses caras realmente assim foram caras que moldaram muito a forma como eu vejo a publicidade, como eu vejo a comunicação. Além disso, o mercado norte-americano, você tem aí um mercado bizarramente gigante, de um faturamento extraordinário. A publicidade norte-americana tem características diferentes da publicidade brasileira, culturalmente, ao longo das décadas, mas quem gosta de assistir séries e já assistiu Mad Men vai entender o que eu estou falando. A publicidade norte-americana ela é muito mais madura em relação a alguns aspectos do que a brasileira, porque ela é bem antecedente também. O processo industrial dos Estados Unidos veio de um desenvolvimento anterior ao latino-americano, e você acaba tendo aí um nascimento da publicidade nos Estados Unidos bem precoce. Então, a publicidade ela está totalmente atrelada aos processos industriais, né? As indústrias precisavam vender, e aí surgiu os
o advertising, né, que é Se o eu não me engano, ad. a revista Time é datada de 1940, né. Então Isso, foi nessa época que os Estados Unidos até começou também esse estilo de vida americano, eles perfeito. conseguiram construir, através da publicidade, uma percepção mundial sobre um padrão de vida, um padrão de indústria, um padrão de Isso, mercado, e a publicidade foi a força motriz, né. exatamente. Você tinha ali na Avenida Madison, né, Madison Avenue, onde você tinha as grandes agências, norte-americanas. Então aí você vai ter esses nomes, como David Ogilvy, que é um nome de agência até hoje, né, a Ogilvy tem a sua unidade brasileira. Você vai ter o Bill Bernbach, que é um cara, fenomenal. Realmente, assim, a publicidade tem esses nomes pontuais que são, tem uma pincelada ali de ser chamado de gênio mesmo, porque realmente ela é muito conectada a uma indústria, por exemplo, como a indústria do entretenimento, e a gente vai colocar aí o cinema, a gente falou nos bastidores agora há pouco de cinema, e no cinema você tem essa figura do gênio, dos grandes diretores, dos grandes roteiristas, enfim, grandes atores também. Você tem essa figura com muita visibilidade. E a publicidade trouxe isso para o publicitário. Nos anos 80 e 90, era comum você ver os publicitários nas rodas empresariais de prestígio. O publicitário ele era chamado para muitas entrevistas, os talk shows lendários da nossa televisão, da televisão norte-americana, grandes episódios tidos até hoje como assim, poxa, essa entrevista entrou para a história, foram com publicitários, porque realmente a nuance da publicidade é trazer o que as pessoas vivem no seu cotidiano para dentro de uma formatação e comunicar com ela. Então, o publicitário faz isso de uma forma muito singela. É onde entra, muitas vezes você fala assim, como é que esse cara pensou nisso? Ele só formatou, ele moldou o processo dele, fatiou ali a forma dele de criar, de trazer a realidade cotidiana para mostrar para a própria pessoa que vive aquilo. E aí você consegue ser genial, né? Porque o Washington Oliveto fala que muita coisa que ele fez parece que o produto que se criou, as campanhas de Bombril, as campanhas que ele fez no passado, do cachorrinho Cofápio, até hoje em alguns lugares, aqui em São Paulo, o cachorrinho da Hand, né, que é o salsichinha também chamado, Fox Paulistinha, é chamado de Cofap. Não, eu tenho um Cofapzinho lá em casa, é meu xodó. Cofap, como assim? Não, é o cachorrinho. O cachorrinho, não, você não lembra das propagandas, não? O cara, meu Deus, é verdade. Então, assim, quando a propaganda entra para dentro de uma cultura, quando ela vira uma anedota, quando ela vira um termo popular, aí o seu trabalho está completamente validado. Quantas Porque a vezes a gente publicidade fala, foi né, para não é lá. assim uma Brastemp, mas que Perfeito. é uma terminologia usada na publicidade que se Exatamente. tornou um dito popular praticamente, né. Exatamente. Exatamente. E aí você tem as mídias massivas que têm uma penetração gigante no seio social. Se você conseguiu esse acerto da forma de que aquela peça publicitária, aquela comunicação, aquela ação sua entre de uma forma natural dentro da casa da pessoa, nos ouvidos, nos olhos dela, ela vai absorver aquilo com naturalidade, sem estranheza, isso culmina no processo de compra completamente. O processo fica muito natural para a pessoa, não existe mais objeção. Naturalizou de tal forma que não existem mais barreiras entre o consumidor e o produto. Porque ele, poxa, isso aqui sou eu, isso aqui é meu filho, é minha casa, é minha rotina. Aí você conseguiu consolidar realmente um processo publicitário efetivo. Agora, existem muitas marcas, obviamente, que têm muitos recursos para conseguir se posicionar o seu produto, talvez buscar uma grande agência, um grande nome, mas eu entendo que a publicidade, principalmente hoje no mundo de redes sociais, né, você consegue, por exemplo, posicionar um produto viralizando um conteúdo na internet. Você talvez nem invista tanto dinheiro assim, mas você consegue um alcance muito grande. E tem muito empresário que assiste o nosso talk show, de empresa pequena, ele ainda tem pouco recurso, ou até ele tem recurso, mas ele não sabe exatamente onde investir. É possível posicionar um produto, uma marca, uma estratégia, uma pessoa, talvez, dentro desse mundo hoje de diferentes formas? Ou ainda é muito aquele canal tradicional, tem que aparecer na TV? O que você pensa hoje sobre o modelo da publicidade atual? Vamos lá, esse é um raciocínio que vira tema de guerra dentro das rodas de comunicadores.
Ao mesmo tempo que você tem a internet como uma ferramenta sublime hoje na nossa rotina, em todos os processos que a gente vive, desde a hora que a gente abre os olhos, né, até quando vai dormir, e quando não está dormindo também, que tem gente que dorme com fone de ouvido. Então, o consumo de informação que a internet permitiu hoje para o usuário acaba sendo até demais em alguns pontos, né? É realmente um volume muito absurdo do que você tinha pouco tempo atrás. Eu acho que foi uma pivotagem muito rápida. E a pandemia, o processo que a gente viveu, só acelerou isso. Então, ao mesmo tempo que as marcas podem se usar desse fator, você tem a mídia massiva, Adriano, ainda como um vetor que realmente, para mim, ainda queira ou não, aí o pessoal do marketing digital agora vai ficar louco, mas querendo ou não, a mídia de grande alcance, a mídia massiva, a mídia de grande penetração de massa, ainda dita as regras nesse sentido. Por quê? Todas as pessoas do meio, principalmente do marketing digital, às vezes esquecem de fazer um raciocínio de, poxa, será que eu estou fechado aqui nesta bolha ou o meu raciocínio está perpassando essa via aí? Se a pessoa ficar muito concentrada, talvez ali, Adriano, e você que está nos ouvindo, dentro da bolha da questão da internet, porque a internet realmente tem um custo muito interessante, tem um alcance muito legal, a internet é muito metrificável, né? Todo o seu alcance que você tem, as campanhas que você faz, você tem uma inteligência de dados muitíssimo profunda, muitíssimo assertiva e criteriosa. Então, isso, até para nós que viemos do mercado tradicional e agora estamos também trabalhando com a internet, é interessante demais, porque antes você não tinha tanto isso, né? As mídias anteriores não te entregavam isso com tanto detalhamento cirúrgico igual a internet entrega. Mas quem disse que 100% das pessoas estão acessando a internet hoje? O Brasil é um país de dimensões continentais. Será que todo mundo que poderia ter acesso ao seu produto, à sua solução, ao seu serviço, está na internet? Consome internet o tempo inteiro? Acorda? Será que essa pessoa tem 4G disponível o tempo inteiro? E é aí que entra as pessoas que estão no metrô, as pessoas que estão no transporte público, que estão em filas de banco, que estão trabalhando em vários setores da indústria e do comércio, que talvez elas não estão, infelizmente ou infelizmente, o tempo inteiro na internet. Não é bem assim, entendeu? A gente vê hoje, por exemplo, quando você recebe o tráfego, né? A gente está ali num ambiente de rede social, alguma coisa, você recebe o tráfego, e aí sempre vem um recorte de um vídeo, as pessoas no aeroporto, com o celular, com o tablet ali. Isso é um recorte social, não é a massa verdadeira, a massa pesada, as pessoas que fazem a economia girar, não são essas pessoas, entende, Adriano? Então, tem que se olhar com muito cuidado para qual estratégia será implementada, se a gente for pensar assim, então tá, Jonathan, na prática, como é que eu posso aplicar isso para mim? Se você é um empresário que está iniciando, talvez você não tenha tantos recursos, ou tanto budget, que é um termo, a publicidade tem isso, são muitos termos norte-americanos, mas eu vou falar aqui da forma um pouco mais simplista. Se você não tem verba, se você não tem ainda tração financeira dentro da sua empresa a ponto de você ter um volume interessante para poder investir em comunicação e comprar espaço publicitário, comprar espaço de anúncios, a internet é, sim, o seu maior potencializador, um vetor que você vai conseguir muitas vezes só com o celular, estudando alguma coisa ali de forma gratuita, que tem um volume gigantesco disponível para você na internet, para você estudar. A internet, sim, vai ser o seu maior aliado nesse momento. Quando você tiver oportunidade, atrele os dois caminhos. Monte uma estratégia em que você esteja com uma presença efetiva na internet, constante, com uma visibilidade interessante, e demande um pouco para mídias que têm potencial alcance, de volume realmente de alcance, de criar mudança social, de fazer a pessoa ser realmente impactada por aquilo. Jonathan, mas meu negócio é regional, local. Existem veículos regionais, existem veículos locais. Vai de você estudar, saber quais são realmente efetivos e quais não são, porque os veículos regionais têm essas peculiaridades.
às vezes ele é muito bem empacotado, mas ele não tem alcance. Então, qual é o veículo que forma a opinião? Qual é o veículo que as pessoas conversam entre si, que está na boca do povo? Essa expressão é fantástica. Hoje em dia você consegue, com a internet, fazer coisas que estejam na boca do povo. Mas o grande povo é que é o grande X da questão. Eu acho que a publicidade está muito relacionada à criatividade, na verdade, né? Você disse isso algumas vezes. Na rua de casa, por exemplo, uma das ruas que tem mais movimento, tem uma placa lá com o símbolo do sorvete, está escrito não olhe para a direita. E aí você olha para a direita, a sorveteria do cara super aberta e colorida. Então, você, naquela hora, de alguma forma, você teve alguma emoção, algum sentimento, é o que a publicidade tenta buscar, e você consegue. Ele praticamente entra de uma forma inconsciente em você, você tem vontade de tomar um sorvete na hora. Seja pelo fato de realmente estar calor, a gente está no país tropical, ou só pelo ato publicitário que ele colocou, muito simples e barato, mas que mexe com um dos pontos importantes que é o seu humor, ele te eletrifica de certa forma. Então, às vezes a gente busca alguns recursos, tenta fazer alguma coisa muito grande, mas são pequenas ações muito bem desenhadas e uma campanha muito bem pensada e vai fazer com que exista uma grande mudança no racional das pessoas que é a sua possível audiência e acabam consumindo o teu produto. Hoje você se especializou em qual área especificamente da publicidade para a construção do teu negócio? De forma bem prática, o que eu mais gosto de fazer, além da própria criação, que é quando eu sento para criar, e eu ainda faço muito isso, porque é realmente assim o que me ativa durante a nossa rotina profissional, é parar para criar. Mas em relação a processos que a gente vivencia, os contratos que a gente fecha, o que eu mais, o nosso maior foco hoje é a assessoria de posicionamento. Então a gente trabalha muito com a questão de entregar para aquela empresa ou para o empresário quando ele quer trabalhar mais a imagem pessoal dele. Hoje em dia é muito comum a gente ter aí os players, principalmente na internet. Você tem os players, que é aquela pessoa que realmente está à frente de um processo, à frente de um negócio. Por detrás dela tem toda uma estrutura organizacional, mas ela acaba sendo a cara do negócio. E aí você entra num tema que é muito legal e muito pesquisado mais recentemente, Adriano, que é o branding, o personal branding, né? O posicionamento arquetípico, enfim. Quais são os símbolos que você vai atrelar à sua trajetória profissional, à sua narrativa cotidiana, que vão entregar a sua essência, aquilo que está dentro de você, como é que você vai colocar isso para fora para que as pessoas te percebam e façam uma leitura de você, até mesmo quando você não está lá. Então, você sai, você deixa uma marca, a sua comunicação hoje, será que ela exala quem você é? Isso é um dos problemas que a gente mais resolve, porque muitos empresários têm o que eles têm do seu cerne de atividade empresarial, fala, poxa, eu tenho a minha essência, eu tenho a minha forma de ver o mundo, e eu quero que isso fique claro para as pessoas, só que eu não sei como fazer. É aí que a gente ajuda muitos empresários, muitas empresas, muitos negócios a poder trazer essa clareza e a poder levar essa mensagem para o mundo de forma que venda. Não existe hipocrisia. O empresário ele precisa fomentar a empresa dele, o negócio dele, vendendo e entregando solução, resolvendo uma dor. A gente entra nisso criando um processo bem claro, uma estrutura de comunicação e posicionamento dentro dessa entrega. Pessoas viraram marca hoje, né? Na verdade, você citou aí os anos 80, 90, a gente tinha algumas personalidades pontuais que eram grandes marcas. Xuxa, o Gugu, Faustão, eram pessoas. Silvio é uma grande referência, Jô Soares. Mas, por exemplo, uma empresa que foi construída em função daquela pessoa. O Gugu tinha muito isso, empresa de brinquedo, a Xuxa, vários produtos diferentes. Hoje o mercado digital proporcionou para que pessoas pudessem se tornar marcas, mesmo com uma audiência mais nichada, talvez não a nível nacional, mas são referências muito importantes. Essa busca que você faz para a construção da identidade, né, buscar os principais elementos daquela pessoa e construir a identidade dela digital, eu vejo que é uma demanda que está crescendo disparada no mercado hoje, né? Exponencialmente e de forma assim, muito acelerada. Hoje, o marketing digital ele se consolidou, o momento que, principalmente pós-pandemia, se consolidou como realmente uma indústria, Adriano. Eu vejo que muitos players do marketing digital, eles abriram a cabeça deles para falar assim, se eu não criar um negócio sustentável, estruturado, eu vou ficar vivendo
de processos pontuais. Por exemplo, os lançamentos digitais, os momentos em que você represa uma audiência, faz uma ação muito incisiva, atinge muitas pessoas e vende algo para essas pessoas. Mas isso se torna cansativo ao longo do tempo. É tanto que a gente já vê muitos desses grandes nomes baixando um pouco a frequência desses lançamentos, desses momentos de altíssima exposição, de muito anúncio de um processo específico, um momento específico, e focando muito mais em criar verdadeiros negócios digitais, negócios estruturados, negócios perenes, negócios que prestem atenção nisso, isso é realmente assim, abre a mente, negócios que sobrevivam às nuances da vida, negócios que perpassem o verão, negócios que perpassem o Natal, negócios que perpassem as férias de julho, tá? Então, assim, o meu negócio, será que ele se sustenta durante 30 anos, meu negócio digital da forma como ele está hoje? E isso é uma questão que cada vez mais está sendo colocada na mesa e precisa ser discutida rápido, para que a indústria do marketing digital seja uma indústria forte, sustente as economias também. O governo já tem olhado para isso demais, o Estado ele tem olhado para isso demais, porque existe ali uma fonte de renda para o próprio Estado e um organismo que, está dando oportunidade para as pessoas. Então, as pessoas estão tendo fontes de renda, estão tendo empregabilidade, estão tendo recolhimento de impostos com isso, com a atividade da indústria do marketing digital. Então, muitos negócios eles têm essa via de mão dupla. Você tem um negócio ali que tem o seu produto físico, a sua indústria rodando ali na forma tradicional, e abriu-se um canal comercial gigantesco, infinito, com a indústria também do marketing digital associada a isso. Então, aí existe uma oportunidade muito grande. Cabe aos empresários, a quem está à frente dos negócios, ter gestão estratégica, ter uma visão bem aguçada, profunda daquilo ali, para poder trazer processos cada vez mais formatados para dentro das suas estruturas. É aí que está a grande sacada. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet de um japonês, ele é coreano, não sei exatamente, mas ele é da 25 de março. A gente sabe, para quem é de São Paulo, talvez não conheça, 25 de março aqui é um polo onde você compra de tudo um pouco, só que sempre foi um público muito fechado. Eles tinham uma cultura diferente, muitas vezes muito ríspida, e aí ele tomou a decisão de ser disruptivo e começou a fazer brincadeiras na internet, sendo um vendedor da 25 de março, dono de algumas lojas do prédio principal da 25 de março, né, que tem o nome, inclusive, da cidade, da rua. E você vê o comentário, as pessoas comentando, nossa, mas isso é uma quebra de padrão muito grande, porque eu não esperava, normalmente é aquele cara que fala que não tem desconto, aquela pessoa mais sisuda, e as brincadeiras que estão sendo feitas estão viralizando a tal ponto que hoje, na minha timeline, aparece quase sempre um vídeo desse perfil. Então é um tipo de negócio que sempre foi físico, nunca precisou de muita publicidade para vender, porque as pessoas compram em função disso, só que ele está rompendo uma barreira e até de tradição. As famílias vieram para cá, vieram para o Brasil, algumas se naturalizaram brasileiras, mas não apareciam. E ele tomou uma decisão totalmente diferente e está dando muito certo, porque hoje virou ponto de referência a loja dele na 25 de março. Você passa lá e todo mundo sabe quem é o japonês da internet. Então, essa mudança, essa pivotagem, e pode ser tanto para um negócio como esse, ou um negócio mais sério, mais tradicional, mas essa pivotagem, criando uma personificação dentro desse negócio, talvez o próprio dono do negócio querendo se expor. É possível, sem que ele corra riscos para o negócio dele, de perder um pouco da essência do negócio, ou talvez ele se queimar dentro do segmento dele. É possível essa construção? É perfeitamente possível, desde que conduzida de forma responsável, Adriana. Eu acredito muito que quando você tem clareza da essência do seu negócio, como você trouxe, fica mais fácil, fica bem mais fácil. Então, se eu pudesse dar algo de valor para que os empresários pensem em relação a essa interseção entre a internet e o meu negócio tradicional, eu buscaria trazer o máximo de clareza da minha essência. Como que eu construí o meu negócio? Poxa, é um negócio familiar, é um negócio que eu tenho uma narrativa comercial por detrás. Os negócios, o comércio tem muita essa questão das empresas familiares, vai passando ao longo dos anos, né? Você tem aí famílias que têm negócios e comércios com muitas unidades, inclusive grandes redes varejistas.
A Casas Bahia, por exemplo, é uma rede familiar de 50 anos ou mais, né? De famílias, de imigrantes, inclusive. Você tem várias famílias hoje mais recentes levando um negócio gigantesco e crescendo muito com a internet, justamente por conta dessa clareza que vem desde o avô, do bisavô, do que é o nosso negócio, qual que é a nossa entrega, qual que é a dor verdadeira que a gente resolve, por que milhões de pessoas confiam em nós. Vou citar aqui um exemplo mais recente que casa perfeitamente com isso, a CIMED. A CIMED foi fundada pelo pai do João Adib Marques, e hoje o João Adib Marques está à frente do negócio, alavancando muito com a Carla, a irmã dele. Eles tiveram uma perda lamentável e recente do pai deles, que fundou a empresa. E já existe todo um movimento ordenado para que os filhos dos dois, né, dos dois irmãos, toquem o negócio logo ali na frente e não caiam naquela narrativa antiga de que o avô funda, o filho exponencializa e o bisneto ou neto destrói. Eles já estão com essa visão de ser justamente na mão contrária. Então isso demonstra que futuramente, quando esse bastão for passado, daqui 20 e poucos anos, talvez, para o Adib Marques filho, a CIMED tenha um histórico aí de uma pivotagem extraordinária, com um negócio já consolidado, que entendia muito bem o que era, entendia muito bem os seus valores, não negociava de forma alguma aquilo e usa a internet como amplificador daquilo. É tanto que, recentemente, as ações deles têm viralizado, têm alcançado, o mundo. Eles já têm, assim, todo o desenho de ir para o mundo, enfim, já estão gigantes, e usam isso de forma muito interessante. É realmente um case hoje a CIMED em relação à forma como eles construíram, atingiram uma audiência muito forte, e olha só que legal, eu vejo frequentemente as ações deles no programa do Luciano Huck. Então eu estou muito forte na internet de forma pensada, de forma estratégica, sem perder a minha essência, mas eu preciso atingir uma massa muito grande que talvez não esteja na internet como eu penso. Então eu vou para um veículo que tem grande alcance e associo uma coisa com a outra. É como se fosse um jogo de vôlei. Você vai jogando a bola para as duas quadras, em paralelo, o tempo inteiro, de forma desenhada, de forma estratégica, e aí seu resultado vai nas alturas. A gente tem uma tendência a achar que uma coisa vai substituir a outra exatamente por conta da evolução da tecnologia. A gente percebe isso na tecnologia e começa a associar isso para todas as outras coisas do mundo. Então, o jornal ia acabar porque lançou o rádio ia acabar porque veio a TV está acabando porque veio a internet. E a gente percebe que essas mídias, o rádio tem uma audiência muito qualificada, bem específica, a gente tem vários pontos aí de rádios que chegam numa audiência muito grande. O jornal ainda tem, apesar de algumas mudanças, digitalização, mas ainda tem uma audiência bem específica. A TV continua com uma audiência muito forte e a internet vem ganhando audiência com o tempo. Olhando para tantos diferentes meios de comunicação e toda a evolução que existiu na publicidade, você enxerga que é o futuro da publicidade? Ela vai se enviesar para um segmento só? Ela continua pulverizada? E qual desses segmentos eu devo apostar para perpetuar o meu negócio? As pessoas, em linhas gerais, costumam ter um pouco de resistência à mudança, né, Adriano? Quando o Henry Ford bateu o pé e falou assim, eu vou desenvolver uma indústria com essa minha nova invenção chamada carro, ele enfrentou muita resistência e saiu na capa de um dos principais jornais norte-americanos na época. Isso é muito interessante porque existe o jogo da concorrência. A gente sabe que foi talvez os donos dos estábulos, talvez os donos Uma mídia produzida, né? Isso, das grandes fazendas de cavalo, dos grandes aras que você tinha nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, saiu na capa de um grande jornal uma frase assim, essa história de carro é bobagem, o cavalo está aí para ficar. E por que a gente entende esse tipo de movimento? Quando você teve essa evolução da internet muito rápida, ali atrás, que muita gente entendeu que, poxa, você tem uma plataforma chamada Facebook, as pessoas estão fazendo o download e aderir na plataforma de forma vertiginosa. Isso até na época do Orkut já existiam alguns movimentos. Você conseguia fazer algumas coisas com link, comprar
coisas assim de e-commerce, alguns produtos e tal, é antecedente até o Facebook. Mas o Facebook, para mim, foi um divisor de águas, né? Pela forma disruptiva da plataforma, tanto que o Mark Zuckerberg hoje assim, realmente um cara absurdamente gigante, né? O cara se tornou bilionário aos 22 ou 23 anos. Isso é assim, isso demonstra realmente o potencial de escala da internet. E aí existiu, falando dessa questão da resistência, a gente ouvia nos corredores de comunicação, enfim, nos corredores de mercado, né? Você também viveu muito esse ambiente, Adriano, de que, tipo, não, eu acho que a internet é muito superficial, a internet é frágil, a internet não vai se consolidar, a internet é só para ajudar a formatar o produto, é só para, poxa, é só para usar o link, é só para fazer vídeos curtos aí no futuro breve. E a resistência foi vencida. Hoje, quando a gente, trazendo aí a sua pergunta, pensar em significado, em esse tipo de coisa, eu acho que realmente a grande sacada ok, fomos vencidos pela internet, mas já que eu fui vencido, eu vou me associar ao meu inimigo. Então eu vou ter que me desenvolver, vou desenvolver minha comunicação, vou desenvolver minhas habilidades de poder utilizar isso a meu favor. E os empresários, eles sabem fazer isso, porque eles fazem isso há muito tempo com menos tecnologia. Entende? Há muito tempo já os empresários entendem de escala, entendem de formar time, entendem de escalar seu produto, escalar seus canais de venda. Isso é amplamente discutido há muitos anos. Agora o cara tem uma ferramenta extraordinária que tem um nível de muitas vezes sofisticação, barreira de entrada para formatação de processos muito mais baixa. Você consegue hoje montar uma estrutura de vendas muito interessante em um dia, com um time bem capacitado. Você começa isso às 8 da manhã, às 6 da tarde você está vendendo na prática e pode ter vendas antes de meia-noite. Então isso para quem tem a mente empresarial, focada em lucro, em resultado, né, em ROI, poxa, eu acho isso indiscutível. O grande lance está aí realmente. A gente vê grandes empresários se abrindo para a internet, a gente vê hoje movimentos de mega empresas usando a estrutura de internet em seu favor, para poder usar isso como um grande megafone, um grande potencializador. E aí você, de forma intencional, de forma estratégica, consegue sim ir muito longe. Essa é a grande sacada associada à internet. Existe o desafio de se desenvolver, mas o empresário já é bem calejado. Empreender, no Brasil principalmente, é se desenvolver, porque cada dia é um leão diferente. É para poucos. É para poucos. Cenário Legal. de guerra. Bom, todos esses insights que você trouxe são muito importantes, mas a gente sempre pede para que exista uma mescla desses insights para que a pessoa possa ter uma aplicação prática agora. Estou lá na minha empresa, no meu negócio, talvez um negócio já consolidado, querendo começar um negócio. Dica de publicitário. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo, que ela precisa atuar agora para começar a ter um posicionamento no mercado da publicidade? Seja ele digital, tradicional, físico, enfim. O que a pessoa deveria fazer para se posicionar? Eu posso falar de todos os mercados? Fica à vontade, escolhe a câmera aí, a câmera é sua e... Vamos lá. Em relação a se posicionar, eu quero começar, Jonathan. Só que eu não sei nem qual é o primeiro passo que eu posso dar. Basicamente, você vai olhar para você e vai ver poxa, quais são suas habilidades hoje? Você tem boa comunicação? Se você tem boa comunicação, você não vai ter dificuldades para gravar, para colocar um celular na frente de você e falar algo sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre a sua solução, falar algo que você sabe que os seus clientes querem ouvir, porque você já tem muita noção da dor que você resolve. Você tem isso de forma clara e estruturada dentro aí da tua diretriz de negócio. Então, se você tem boa comunicação, desenvolva um método simples de gravação e vá para as redes sociais. Vá para as redes sociais da forma que você conseguir, desmistifique bastante essa questão de, poxa, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser super bem formatado. Se você tiver estrutura para isso, contrate sim uma assessoria, uma agência, profissionais de comunicação que possam te dar um suporte estratégico, né, de alguém que tem um conhecimento mais profundo. Mas se você não puder, a internet tem justamente esse fator de
poder dar essa facilidade para você começar. Então, um celular, uma luz básica, e você poder contar ali sua história, traz a trajetória do teu negócio, conte ali como foi o seu desenvolvimento de produto, qual que é a dor que você resolve, como é que surgiu, quais são as nuances mais interessantes, mais de dentro do seu negócio, qual que é a tua cultura, o que, que você acredita, né? Por que, que a sua empresa existe e qual o valor que ela entrega para o mundo. Isso é muito mais importante do que o produto em si, porque grandes negócios resolveram dores que estavam aí para ser resolvidas e ninguém olhava para aquilo. Então tem muitos cases que a gente sabe até mais recentes, quando você olha, por exemplo, para mercados que cresceram muito nesse ambiente de startup, negócios mais ali no Vale do Silício, e enfim, eles tiveram isso, eles olharam para o seio social e falaram assim, o que está faltando ali? O que esses usuários com essa coisinha chamada internet podem desfrutar que alguém ainda não olhou? Qual que é a dor das pessoas que vivem a vida? É mobilidade? É hospedagem? É consumo? É alimentação? É vestir? Qual o negócio que ainda não tem dentro dessas oportunidades? Então, foi olhado para isso e foi resolvida uma dor. Então, o começo de tudo é de forma mais simplista, sim. Você vai, na medida que você for iniciando, você tem aí muitos dispositivos para poder te ajudar, te ensinar. Você tem hoje ferramentas de pesquisa, você tem hoje passo a passo, mas não queira também já nascer grande dentro da internet, dentro desse posicionamento. Vá no passo a passo, vai escalando ali, vai entendendo como é que funciona o jogo e você vai aumentando a sua frequência para isso, vai conseguindo com certeza romper em resultado de forma estruturada, que é o mais importante. Você sabe muito bem disso, porque aí na sua cabeça já tem vários processos que você vivenciou ao longo dos anos. É só entender ali e através desses formatos que eu trouxe, realmente configurar para a internet isso, que com certeza vai dar muito certo. Com certeza, todas essas dicas podem ajudar você a posicionar o seu negócio. Mas é claro, né? Falar com um especialista é sempre importante. Então, as redes sociais do nosso convidado, da empresa dele, estarão aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer um contato direto, talvez ter uma assessoria que possa te ajudar a posicionar o seu produto, a tua marca, e quem sabe em breve você está aqui com a gente contando a sua história de sucesso. Mais um convite para você que assiste o nosso canal Negócios em Foco. Toda quinta-feira tem vídeo aqui para você. Nós estamos na Náutica Digital em Alphaville, é o nosso grande patrocinador. Aqui é um espaço para mais de 100 pessoas e você pode estar aqui tanto sendo entrevistado, mas também pode ser o nosso espectador ao vivo, participando das nossas entrevistas. É só entrar em contato direto também com o nosso perfil que estará na descrição desse vídeo e você pode estar aqui nas próximas entrevistas. Se você tem interesse em aparecer na melhor vitrine do YouTube para falar da sua marca, para expor a sua marca, nós abrimos também a possibilidade da cota de patrocinadores para o Negócio em Foco. Você pode estar aqui no nosso painel ou uma publicidade sua pode aparecer durante o nosso vídeo. Caso você queira saber mais sobre a cota de patrocínio, entre em contato com a gente pelo Instagram, que a nossa equipe comercial vai explicar em detalhes como você pode aparecer para pessoas que realmente querem o teu produto, porque nós temos a audiência mais qualificada de negócios do YouTube. Por esse episódio incrível, é isso. Eu quero te agradecer demais, Jonathan. Foi incrível essa nossa conversa, esses insights importantes. Tenho certeza que o caminho da publicidade, a gente ainda tem muita coisa para falar a respeito disso. Espero que você esteja aqui mais vezes, com mais insights, com mais dicas para a nossa audiência, porque esse mercado é o que faz com que as empresas e os negócios se posicionem, criem a sua marca e a sua identidade. E você é um grande representante desse mercado. Foi uma honra poder ter você aqui sentado com a gente. Querido, eu que agradeço. Meu sentimento é de plena gratidão. Agradeço a todo o time Náutica Digital, agradeço a você, Adriano, pelo convite, pelo espaço também. E eu quero parabenizar, de verdade, a iniciativa de vocês, eu quero parabenizar a garra de vocês em fazer isso, porque para o mercado é muito importante esse tipo de espaço, esse tipo de ambiente, para que sejam discutidas ideias, para que sejam implementados novos processos, o fomento disso é muito importante. E tem que ter quem faça. Então, fica aqui o meu parabéns, minha gratidão a vocês por ter realmente pegado isso para fazer. Eu tenho certeza absoluta que o Negócios em Foco é algo que é disruptivo, sem limites, porque você já me contou aí como que é o desenho que vocês têm, e eu tenho certeza que vocês vão voar com isso, cara. O Negócio em Foco vai crescer cada vez mais de forma exponencial com a internet e fora dela também.
Por esse episódio é isso. Em breve eu espero ver você aqui na Náutica Digital. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e colocar o seu comentário do que você achou dessa entrevista e de todas as outras que já estão disponíveis para você aí no YouTube. Muito obrigado e até mais!